Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Eu tô muito animada, porque hoje é dia 8 de maio, é dia do meu aniversário. Eu acabei de nascer! Por isso que eu ainda não tô maquiada, tá, gente? Essa criança acabou de nascer, então ainda não se maquiou. Se vocês quiserem acompanhar como vai ser a comemoração desse aniversário maravilhoso, me segue lá no Instagram, Prospere com Aline, porque lá eu vou comemorar com vocês esse dia de hoje, Então, vai lá, acompanha no Instagram todos os detalhes dessa comemoração. E aí é por isso que eu tô meia corridinha com a nossa leitura, mas vamos lá. Livro Psicocibernética, página 235. Autoimagens saudáveis não se ferem com facilidade. Há pessoas que se sentem ameaçadas diante de um comentário depreciativo, têm um ego frágil e baixa autoestima. É egocêntrica, preocupada consigo mesma, difícil de conviver e o que chamamos de egoísta. Não se cura um ego adoecido ou frágil derrubando-o, neutralizando-o, ou mesmo o enfraquecendo. Ainda mais por meio da autoabnegação ou de tentativas de altruísmo. A autoestima é tão fundamental para o espírito quanto o alimento para o corpo. A cura para a questão do egocentrismo, da autopreocupação, do egoísmo e de todos os males que os acompanham está no desenvolvimento de um ego forte e saudável por meio da construção da autoestima. Quando o nível de autoestima é adequado, pequenas desconsiderações não constituem ameaça. Elas são apenas superadas e ignoradas. Cicatrizes emocionais ainda mais profundas tendem a curar mais rápido e de forma mais limpa, sem feridas purulentas para envenenar a vida e comprometer a felicidade. 2. Tenha uma atitude confiante e responsável para minimizar a vulnerabilidade. Como o Dr. Holland apontou, o delinquente juvenil com uma carcaça exterior é, na verdade, alguém fragilizado e vulnerável que quer ser dependente e amado. Vendedores me disseram que o cliente mais resistente às vendas é quase sempre uma venda de fácil. Depois de vencidas as defesas dele, que as pessoas que se sentem impelidas a colocar placas de proibido vendedores o fazem porque sabem que são mais pacíficas e precisam de proteção. A pessoa com uma carapaça exterior quase sempre a desenvolve, pois mesmo de modo instintivo, percebe que a suavidade de seu interior precisa de proteção. E mais, o indivíduo com pouca ou nenhuma autoconfiança, que se sente emocionalmente dependente dos outros, torna-se mais vulnerável aos ferimentos emocionais. Todo ser humano quer amor e afeto, precisa disso. Mas a pessoa criativa e autoconfiante também sente a necessidade de dar amor, tanto quanto de recebê-lo. E também não espera que o amor lhe seja oferecido em uma bandeja de prata, nem incorpora uma necessidade compulsiva de que todos a amem e a aprovem. O ego a leva ao fato de que alguns não gostarão dela e a desaprovarão. Além disso, sente algum senso de responsabilidade por sua vida e se concebe como alguém que age, determina, dá, vai atrás do que quer, e não alguém com tendências a ser mera receptora das coisas boas da vida. A pessoa passiva, dependente, entrega seu destino inteiro aos outros, às circunstâncias, à sorte. A vida lhe deve plenitude e as pessoas lhe devem consideração, apreço, amor, felicidade. Ela faz exigências e reivindicações depropositadas a outras pessoas e sente-se ludibriada, injustiçada, ferida, quando não as realizam. Como não se constrói a vida dessa maneira? Ela está em busca do impossível e aberta a mágoas e ferimentos emocionais.
Dizem que a personalidade neurótica está sempre tropeçando na realidade. Desenvolva uma atitude mais autoconfiante, autossuficiente. Assuma a responsabilidade pela própria vida e por suas necessidades emocionais. Tente dar carinho, amor, aprovação, aceitação e compreensão a outras pessoas. E as verá retornando-os para você como uma espécie de reflexo. Minhas considerações, tá? Vamos lá. A gente foi educado a ser amado por tudo e todos. A comer tudo para a mamãe ficar feliz, a deixar o quarto limpo para o papai ficar feliz. Então a gente foi educado a fazer as coisas para que os outros fiquem felizes com a gente. E aí, agora vem esse livro, um monte de coisa falando assim, então, mas nem todo mundo vai ficar feliz com você. Porque nem todo mundo ficou feliz com Jesus. Quem dirá com você, um ser humano normal? O cara deu comida para um monte de gente. Ele fez milagre numa galera. Mesmo assim, não tinha gente feliz com ele. Imagina você, alecrim dourado. Entendeu? Então, assim, alguns não gostarão de você. Alguns vão te desaprovar. E tá tudo bem. Às vezes, mamãe não vai ficar feliz com você. Às vezes, papai não vai ficar feliz com você. E tá tudo bem. Você está disposta a ser a pessoa que não vai ser responsável pela felicidade dos outros, apenas pela sua felicidade? Aqui nesse livro, ele fala, né, tente dar carinho, amor, aprovação para outras pessoas, né, e verá retornando-os para você. O erro que muitos cometem é que eles dão carinho para o outro, já esperando que o outro devolva para ele. Então não é um carinho fidedigno, é já na espera desse retorno. Então o que eu te aconselho para você não cair nessa armadilha? Dá carinho para você, dê amor para você. Se aprove, se aceite, se compreenda, para que você não seja dependente do amor, do carinho, da aprovação, da aceitação dos outros. Porque enquanto você não se amar, não se aceitar, não se aprovar, os outros também não vão fazer isso por você. Tá? Então é essa minha observação depois de anos de terapia, depois de estudar programação neurolinguística, constelação familiar e tantas outras técnicas. Primeiro aplica em você. E aí, conforme o livro que nós estamos lendo, Sendo Você Mudando o Mundo, agora no mês de maio, dando isso para você, você vai ser essa energia. E quando você é essa energia do amor, do carinho, da aprovação, é muito mais fácil você atrair pessoas que vão te dar isso. Então não quer dizer que seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia vai te dar isso não, tá? Pode ser que você atraia amizades novas, pessoas novas que vão te trazer isso. Beleza? É. Para de esperar deles. Cria você para você, tá bom? Vamos continuar com a leitura, né? 3. É meu aniversário, mas eu ainda tô dando tapinhas. Criança nasceu, a gente tem que dar tapinha no bumbum pro bebê chorar e acordar pra vida. É isso, tá? Vamos lá. 3. Relaxe e afaste-se dos ferimentos emocionais. Certa vez um paciente me contou: se a formação de tecido cicatricial é natural e automática, por que ele não se forma quando um cirurgião plástico faz uma incisão? A resposta é que se ferimos o rosto e segue-se uma cura natural, a cicatriz vai se formar em razão de uma certa tensão no ferimento sob ele, o que repuxa a superfície da pele para trás, criando, por assim dizer, um vão preenchido por tecido cicatricial.
No procedimento médico, o cirurgião plástico não apenas une a pele com suturas, mas também corta uma pequena quantidade de carne sobre ela para que não haja tensão. Desse modo, a incisão cicatriza de forma suave, uniforme e sem distorção. É interessante notar o mesmo princípio no caso de uma ferida emocional. Se não houver tensão, não restará desfiguração alguma. Você já notou com que facilidade seus sentimentos são feridos? Ou você se ofende quando vivencia tensões causadas por frustrações, medo, raiva ou depressão? Vamos ao trabalho sentindo-nos mal, deprimidos, com nossa autoconfiança abalada por alguma experiência adversa. Um amigo se aproxima e faz uma observação em tom de brincadeira. 9 em cada 10 vezes achamos engraçado. Não pensamos em nada que a envolva. E, em troca, retribuímos com um riso bem-humorado. Mas não hoje. Hoje estamos envoltos por tensões de autoconfiança, insegurança e ansiedade. Como resultado, recebemos a observação de modo distorcido. Sentimos-nos desorientados e magoados. E uma cicatriz emocional começa a se formar. A experiência do cotidiano ilustra muito bem o princípio de que estamos feridos emocionalmente, não tanto pelas ações e palavras de outras pessoas, mas por nossa própria atitude e nossa própria reação. O que eu, Aline, faço que talvez seja essa carninha que joga por cima da ferida emocional? Autoconhecimento. Então, depois que eu fui estudar um pouco sobre o sagrado feminino e aprendi que a mulher tem um ciclo, né? E o ciclo ele é dividido em 4 partes e que tem momentos que estamos mais sensíveis. Quando as pessoas estão me machucando demais, as pessoas estão com cara feia demais para mim e tudo está me ofendendo, eu olho no meu celular e vejo em qual ciclo eu estou. Eu falo, ups! Estou numa parte mais sensível do meu mês. Então, aqui, se falar que eu sou bonita, eu vou chorar. Se falar que eu sou feia, eu vou chorar também. E tudo vai ser um grande estardalhaço para mim. Então, as minhas reações nesse momento tendem a ser um grande estardalhaço. Então, muitas vezes eu acolho isso em mim mesma. Ah, eu fiz um grande estardalhaço, eu não precisava. Sim, mas eu estava no meu momento sensível e pronto. Foda-se. Entendeu? Quando eu consigo perceber com antecedência, o que eu faço? Eu evito certas situações, certas pessoas, fico mais quietinha lá no meu trabalho, só produzindo, né? Por quê? Para eu não cair nesses grandes estardalhaços. Então, como seria se você se conhecesse a esse ponto de falar, nossa, nesse momento eu tô muito sensível. Se um cara me chamar de feio, me chamar de bonita, eu vou chorar. Se alguém no meu trabalho fizer uma brincadeira, eu vou ficar muito mal. Então, hoje é aquele dia que eu evito o carinha que tá sempre brincando com os outros, que eu evito a rodinha do café, né? Eu faço uma social, mas eu saio pela esquerda. Para quê? Para eu não me magoar muito com coisas que são corriqueiras do dia a dia. Se conheçam, mulheres, por favor. A experiência do cotidiano ilustra muito bem o princípio de que estamos feridas emocionalmente, não tanto pelas ações e palavras de outras pessoas, mas por nossa própria atitude e nossa própria reação. Relaxar minimiza os golpes emocionais. Quando nos sentimos feridas ou ofendidas, tal sentimento implica uma questão que envolve nosso modo de reagir. Na verdade, o sentimento é a nossa reação. Devemos nos preocupar com nossas reações, não com as de outras pessoas. Eu vou ler de novo para você, tá? Devemos nos preocupar com nossas reações, não com das outras pessoas. Podemos ficar tensas, com raiva, ansiosas ou ressentidas e sentirmos-nos feridas. Ou podemos não reagir, permanecer em um clima de relaxamento e não nos sentir feridas. Experimentos científicos mostram ser impossível sentir medo, raiva, ansiedade ou emoções negativas de qualquer tipo quando o músculo do corpo estão relaxados. Temos de fazer alguma coisa para sentir medo, raiva, ansiedade.
Nas palavras de Diógenes, ninguém é ferido a não ser por si mesma. Nada pode me causar dano exceto eu mesma, afirmou São Bernardo. O mal que sofro carrego comigo e nunca sofro de verdade, a não ser por minha própria culpa. Daí, conclui-se que você é a única responsável por suas respostas e reações. Mas lembre-se, respostas são necessárias. Basta que permaneça descontraída, relaxada e livre de lesões. A capacidade de controlar o pensamento levou essas pessoas a uma nova vida. No Shirley Center, em Massachusetts, os resultados alcançados pela psicoterapeuta de grupo superaram em tempo bem mais reduzido os objetivos pela psicanálise clássica. Enfatizaram-se duas coisas: treinamento em grupo do controle do pensamento e períodos diários dedicados a relaxar. De acordo com o estudo publicado na Mental Hygiene, o objetivo era a reeducação intelectual e emocional, visando encontrar o caminho para um tipo de vida fundamentalmente bem-sucedido e feliz. Os pacientes, além de passarem pela reeducação intelectual e ganharem assistência sob controle do pensamento, foram ensinados a relaxar, deitando-se em uma posição confortável, enquanto o supervisor descrevia uma imagem agradável de alguma cena plácida ao ar livre. Também, se pedia que praticassem o relaxamento em casa, todos os dias, e que incorporassem a sensação de calma e paz ao cotidiano. Uma paciente que encontrou um novo modo de vida no local escreveu: estive doente durante 7 anos. Não conseguia dormir. Tinha um temperamento estourado. Era uma pessoa complicada de se conviver. Por anos pensei que tinha um marido incompetente. Quando ele chegava em casa, depois de um só drink e talvez estivesse lutando contra o desejo de beber mais, eu me exaltava, usava palavras duras que o levavam a uma bebedeira em vez de ajudá-lo em sua luta. Agora, nada falo e mantenha calma. Isso ajuda e nos damos muito bem. Eu, antes vivia minha vida de forma antagônica, exacerbada pelos pequenos problemas. Estava à beira do suicídio. Quando cheguei ao centro, comecei a perceber que não era o mundo que estava errado. Agora me sinto mais saudável do que nunca e mais feliz. Antigamente não relaxava, mesmo dormindo. Agora não me alvoroço como antes. Faço tudo o que fazia e não me canso. Tem pessoas que sabem o que faz ela relaxar. E essas pessoas têm uma certa facilidade de relaxar. Só que tem pessoas que não sabem como relaxar. E essas pessoas sofrem com a palavra relaxamento. Porque tem gente que acha que relaxar é não fazer nada, ou que relaxar é meditar. Não. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela não consegue ficar lá paradinha meditando. Mas quando ela pega uma parede para pintar, uma peça da casa dela para pintar, para reformar, ela sai tão leve daquilo. Aquilo é a meditação dela, aquilo é o relaxamento dela. Entende? Então, é você descobrir o que faz você relaxar. É. Vamos continuar a leitura. Como eliminar velhas cicatrizes emocionais? Podemos prevenir e nos imunizar contra cicatrizes emocionais por meio da prática de 3 regras já citadas. Mas e as velhas cicatrizes emocionais que se formaram no passado? Mágoas, rancores, queixas contra a vida, ressentimentos. Formada uma cicatriz emocional, só resta uma coisa a fazer: eliminá-la por meio de uma cirurgia, como acontece com uma cicatriz física. Lifting espiritual. Para remover velhas cicatrizes emocionais, faça a cirurgia sozinha. Torne-se sua própria cirurgiã plástica e dê a si mesma um lifting espiritual. Os resultados serão uma nova vida, uma nova vitalidade, paz de espírito e felicidade. Falar de lifting emocional e de cirurgia mental é mais do que uma metáfora.
Velhas cicatrizes emocionais não podem ser tratadas ou medicadas, portanto, precisam ser extirpadas, abandonadas, erradicadas. Muitas pessoas recorrem a vários tipos de pomadas ou bálsamos, o que simplesmente não funciona. Elas podem, do modo até presunçoso, renunciar à vingança física, mas ainda almejando vingar-se de muitas maneiras sutis. O exemplo típico está na esposa que descobre a infidelidade do marido. Seguindo o conselho de seu guia espiritual ou psiquiatra, ela concorda que deveria perdoar-lhe. Assim, não dispara um tiro nele, não o abandona. Assume o comportamento social da esposa dadivosa. Mantém a casa em ordem, prepara as refeições e por aí vai. Mas transforma a vida do marido em um inferno com toda a sutileza, indiferença e ostentação de superioridade moral. Quando ele reclama, a resposta dela é: bem, querido, eu lhe perdoei, mas não consigo esquecer. O próprio perdão vira uma pedra no sapato do sujeito, porque a esposa está consciente do fato de que um indulto prova sua superioridade moral. Seria uma atitude de mais amabilidade para com ele e de felicidade para ela se negasse esse tipo de perdão e o abandonasse. É. Perdão. O bisturi que elimina cicatrizes emocionais. Consigo perdoar, mas não consigo esquecer. É apenas outro jeito de dizer não consigo perdoar. Nas palavras de Henry Ward Beecher, o perdão deve ser como o registro de uma dívida quitada, rasgando em dois e queimando, para que nunca possa ser contestado. Perdão, quando real, genuíno e completo, que de fato implica esquecimento. E é o bisturi capaz de eliminar o pus não só de velhas feridas emocionais, mas também do tecido cicatricial e curá-las. O perdão parcial ou irresoluto não funciona melhor do que uma cirurgia facial apenas parcialmente concluída. O perdão simulado, assumido como um dever, não é mais eficaz do que uma falsa cirurgia facial. E mais, o perdão deve ser esquecido, assim como o mal que foi perdoado. O perdão sempre rememorado infecta o ferimento que estamos tentando cauterizar. Se nos orgulharmos de ter perdoado ou se nos lembrarmos demais disso, acabaremos sentindo que outra pessoa nos deve algo em troca. Você lhe perdoa uma dívida, mas ao fazer isso ele incorre em outra, com os operadores de pequenas empresas de empréstimo, que cancelam uma promissória e preparam uma nova a cada 2 semanas. Vou contar rapidinho aqui sobre o perdão, tá? Né? Toda vez que, assim, ó, segundo a constelação familiar, toda vez que você perdoa alguém, na verdade você está dizendo que a pessoa é culpada. E toda vez que você julga a pessoa como culpada, tem um julgamento aí. Se a gente está falando muito sobre não julgar o outro, o que seria lindo e maravilhoso? Eu estar na permissão dele ser ele. Mas a pessoa é um sacana. Tá tudo bem, você tá na permissão dele ser um sacana. Você reconheceu que ele é um sacana, certo? Você não vai tentar enxergar um alecrim dourado aonde não tem. Beleza? Ok. Ele é um sacana. Você enxergou que ele é um sacana. Você perdoou o sacana pela sacanagem que ele fez com você? Você esteve na permissão? Porque assim, aí vai para outra questão da responsabilidade, né? Se o sacana fez uma sacanagem comigo, na verdade, eu permiti que esse sacana fizesse essa sacanagem comigo. Porque muitas e muitas vezes o universo te dá sinais que esse sacana vai fazer uma sacanagem com você. E você ficou alimentando. É, agora ele foi sacana com você. E aí? É o perdão que vai resolver? Não, não é o perdão.
Porque você também tem ali a sua responsabilidade. Não é sua culpa, não é culpa dele, é sua responsabilidade em toda essa sacanagem que aconteceu. Talvez teve que acontecer essa sacanagem com você para cair a sua ficha e você parar de ficar enxergando as pessoas cor-de-rosa. Nem todo mundo é cor-de-rosa. Tem gente que é sacana, entendeu? E aí você estar nesse perceber. Ali é um sacana. Vou manter uma distância. Vou conversar, vou cumprimentar, vou ser educada, mas vou me dar uma distância, porque ali tem um sacana. Ali é cor-de-rosa de verdade. Então ali tá tudo bem, é meu mano. Entendeu? Então, às vezes foi necessário que esse sacana existisse, fizesse a sacanagem com você, para você finalmente reconhecer. Nem todo mundo está cor-de-rosa. Tem gente que ainda está sacana. E se a pessoa quer se manter na posição dela de sacana, é problema dela. Você não tem que salvar ela para ela ficar uma pessoa linda, maravilhosa, filha de Deus. Você não tem que mudar ela. Esse é o verdadeiro estar na permissão. Ok, eu sei que ali atrás, em algum lugar, no fundo, lá no fundo, tem um filho de Deus. Vou orar para Deus te iluminar. Mas hoje você está um sacana. Então eu vou me afastar de você. Pronto. Simples assim. Sem perdão. Sem culpa. Sem julgamento. Tá disposta? Vamos continuar a leitura, né, gente? O perdão não é uma arma. Existem muitas falácias comuns relativas ao perdão. E uma das razões pelas quais não se reconheceu com mais força seu valor terapêutico é o fato de que raras vezes isso foi tentado. Por exemplo, muitos escritores nos disseram que devemos perdoar para nos tornarmos bons, mas raramente nos aconselharam a perdoar para que pudéssemos ser felizes. Outra falácia que se refere ao perdão, nos colocar em uma posição superior, ou ser um método de vencer nosso inimigo. Esse pensamento tem aparecido em muitas frases simplórias, como: não tente apenas se vingar, perdoe seu inimigo e você não se assemelhará a ele. Você vai ser sempre superior. Cheio de julgamento no coração, né? Muito superior. John Tillotson, arcebispo de Canterbury no século XVII, disse: uma vitória mais gloriosa não pode ser conquistada sobre outro homem do que esta. Quando o dano começou da parte dele, a bondade deve começar da nossa. Esta é apenas outra maneira de dizer que muitas pessoas, vezes, se recorre ao perdão como uma arma eficaz de vingança, o que é verdade. No entanto, o perdão vingativo nada tem a ver com o perdão terapêutico, que erradica, cancela, anula a injúria como se jamais tivesse ocorrido. O perdão terapêutico equivale a uma cirurgia. E às vezes, gente, você precisa mesmo da ajuda de um terapeuta, tá? Essa pessoa que foi sacana comigo e que eu perdoei e que eu tava na permissão que ele é um sacana, essa pessoa veio ficar em casa alguns dias. E aí estourou todos os gatilhos do mundo! Uau, eu surtei! E aí a sorte que eu tinha o telefone da minha terapeuta, fiquei conversando com ela quase 1 hora. E aí eu consegui conviver alguns dias com essa pessoa. E aí depois a gente teve que constelar isso, porque eu ainda estava com muita raiva, muita fúria. E eu ficava relembrando todos os dias na minha memória, se não era todos os dias, era com uma certa frequência grande na minha memória, o que tinha acontecido. E aí depois da constelação, eu lendo para vocês, falei: faz tempo que eu não lembro daquela situação. Nem dói mais. Então, às vezes, para a gente fazer esse
perdão terapêutico, que equivale a uma cirurgia, é sim passar num terapeuta, tá? Para mim, Aline, a terapia normal não funcionou não. Fiz vários meses de terapia normal e eu continuava virada no giraia com aquela pessoa. Assim, aceitava a pessoa, mas, né? Mas na constelação familiar eu tive um resultado diferente. Então, às vezes, você tá indo no terapeuta, não tá funcionando, faz uma constelação familiar, tá bom? E eu vou parar por aqui a nossa leitura, porque é meu aniversário, eu vou sair para me divertir. E aí a gente se vê segunda-feira, 8 horas da manhã. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.